Agradecer à comissão pela honra e o privilégio de estar aqui com vocês. Os eventos da AMB, junto às sociedades médicas, são sempre fundamentais. Muito obrigada. Bom, então é um caso clínico só, em que a gente vai ter alguns questionamentos ao longo dele. Então, vamos prestar atenção para que a gente fique unido aí nos conceitos que vão ser discutidos. Muito bem. Eu não possuo qualquer tipo de conflito de interesses. Então, vamos começar. LXC, 58 anos, gênero masculino, branco, casado, motorista de ônibus, natural de Salvador, na Bahia, e procedente de Osasco, em São Paulo. Qual era a queixa principal e duração desse paciente? Ressaltar que esse paciente é um paciente real, que foi encaminhado a um serviço de maior complexidade, que é o ambulatório de hipertensão do Serviço de Nefrologia do Hospital das Clínicas, da USP. A queixa era hipertensão de difícil controle há 2 anos. Ele chegou falando isso e também estava anotado na sua guia de encaminhamento pelo colega clínico. Já vamos para a primeira pergunta. O termo hipertensão de difícil controle, informado pelo paciente, é academicamente chamado de hipertensão resistente. Qual é a definição de hipertensão resistente? Letra A, é uma pressão arterial não controlada que a gente toma como base no consultório acima de 140/90, apesar do uso de 2 classes de antihipertensivos, incluindo um diurético. Letra B, pressão arterial não controlada, apesar do uso de 3 classes de antihipertensivos, incluindo o bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA ou BRA. E C, pressão arterial não controlada, apesar do uso de 3 classes de antihipertensivos, incluindo um diurético. Vou dar um momentinho para vocês responderem. Então, vamos lá. O conceito correto é justamente esse que a maior parte acertou. É uma pressão arterial não controlada, apesar do uso de 3 classes de antihipertensivo, incluído o diurético. Por que a letra B não estaria correta? Nós somos nefrologistas, por exemplo, já é de posse do conhecimento de muitos que IECA ou BRA são nefroprotetores, né? Nós, nefrologistas, por exemplo, adoramos associar aí como primeira linha quando é possível. Mas por que a gente coloca aqui o diurético na presença do conceito de hipertensão resistente? Porque ele é um medicamento que ele não pode ser considerado melhor que os outros, mas ele tem um sinergismo muito bom. Ele, além de ser um excelente antihipertensivo, ele potencializa a ação dos demais, geralmente quando prescritos em dupla ou tripla combinação. Está claro isso? Então, vamos continuar. História pregressa. A paciente com história de hipertensão há 10 anos, referindo controle satisfatório em uso de 2 classes de antihipertensivos, estava na vigência do amlodipino, 5 mg 2 vezes ao dia, bloqueador de canal de cálcio, portanto, e um tiazídico, a hidroclorotiazida, 25 mg ao dia. E ele evoluiu há 2 anos com descontrole pressórico, apesar da associação progressiva de novas classes de antihipertensivos. Atualmente, ele estava na vigência de hidroclorotiazida, atenolol, 50 mg 3 vezes ao dia, amlodipino e hidralazina, um vasodilatador direto, na posologia de 100 mg 2 vezes ao dia. De outras comorbidades, era diabético insulino dependente, mal controlado, na vigência de insulina, e dislipidêmico na vigência de hipolipemia antipotente, que é a atorvastatina, na dose de 40 mg dia. Esse paciente, então, a gente pode considerar que ele seja um hipertenso resistente? Letra A, sim. Letra B, não. E letra C, ainda faltam informações para que a gente possa chegar a essa conclusão.
Vamos lá. Muito bem. Então, na verdade, a correta aqui é a letra C. E eu vou explicar por quê. É verdade que, se a gente for dentro do conceito que a gente acabou de acertar, aí, mais de 70% das pessoas, e os que não tinham acertado já sabem, que é em relação ao número de medicamentos antihipertensivos, a gente poderia dizer que esse paciente realmente é hipertenso resistente. Mas existem alguns cuidados e alguns critérios que a gente precisa realmente se assegurar antes de defini-lo dessa maneira. Em relação ao conceito, muito bem. Lembrando que, além do fato de um paciente ser hipertenso resistente com 3 classes, incluindo o diurético, ele também não deixa de ser resistente se ele está com pressão controlada com 4 classes, está claro? Mas existem outros fatores importantes que a gente precisa definir se o paciente é hipertenso resistente ou não. A gente precisa afastar. Então, é um complemento, na verdade, da pergunta anterior. A gente já sabe que a gente precisa de outros critérios para que a gente possa se assegurar que o paciente é hipertenso. Quais que seriam esses critérios? Quais que seriam esses fatores que vocês podem imaginar? Primeiro, a gente precisa afastar a má adesão desse paciente? O paciente pode ser um pseudo-resistente? B, afastar efeito do avental branco. Lembrando que efeito do avental branco é diferente de hipertensão do avental branco. Hipertensão do avental branco é quando o paciente ele possui a pressão arterial não controlada na consulta e fora da consulta ela é normal, mas ele não é hipertenso. Efeito do avental branco é quando o paciente tem a pressão arterial não controlada na consulta e controlada fora, mas ele é um hipertenso. Está claro isso? E C, A e B são verdadeiras. Vamos lá. Muito bem. Então, na verdade, a gente precisa realmente afastar essas duas condições para que a gente possa afirmar que esse paciente seja o resistente. Até lá, a gente fica com suspeitas mais fortes ou mais fracas, mas afirmar realmente, a gente precisa ter assegurada essas duas condições. Então, a gente precisa, para ter esse conceito, afastar efeito do avental branco. Como que a gente faz isso? Medindo a pressão arterial fora do consultório. O posicionamento brasileiro que existe em relação à hipertensão resistente, ele define isso. Grau de recomendação 1A. A gente precisa ter esse conceito traçado com a pressão fora do consultório. Qual é o padrão ouro? É a MAPA. Mas se a gente não tiver essa possibilidade, a gente pode simplesmente medir fora da consulta, desde que o aparelho seja calibrado e uma metodologia correta. Os medicamentos em doses otimizadas, isso eu falo para vocês que já estavam de posse do que a gente viu no caso clínico, e afastar a possível má adesão, um grande desafio, porque o padrão ouro é a tomada supervisionada da medicação, que no Brasil significa internar o paciente para vê-lo tomando os medicamentos. Mas existem questionários, existem contagem de comprimidos, vários artifícios que a gente pode, pelo menos, tentar buscar essa identificação da adesão. Continuando, história pregressa da moléstia atual.
Aí eu entendi por que esse paciente tinha sido encaminhado para o ambulatório da hipertensão da nefrologia. Olha lá, piora da função renal após a introdução de ECA, aumento da creatinina basal de 1,4 para 2,2. Então, ele começou a usar o captopril e houve essa piora da função renal. Em relação ao restante, interrogatório sobre diversos aparelhos, ele não tinha disúria, hematúria, polaciúria, febre, tosse, lesões cutâneas, cefaleia, não tinha infecções de pele, não tinha alterações em vias aéreas superiores, artrite, artralgia. Também negava o uso de anti-inflamatório, antibióticos e nefrolitíase. Em relação a antecedentes mórbidos pessoais, hipertensão arterial, olha só quanto tempo ele já era hipertenso, há 10 anos. Também um diabético tipo 2, como a gente tinha mencionado, com diagnóstico há 12 anos, inclusive já tendo evoluído aí com amputação, né, do primeiro pododáctilo esquerdo após um quadro de pé diabético. E, além disso, dislipidêmico. Tá? Então, um paciente aí que, faltando só o exame clínico para a gente avaliar se ele tem um aumento de circunferência abdominal, se ele tem sobrepeso, para a gente completar aí o contexto da síndrome metabólica. Dentro do que a gente falou em relação, inclusive, à história pregressa da moléstia atual, que é essa, né? Piora da função renal após a introdução de ECA, aumento da creatinina basal de 1,4 para 2,2, o que a gente tem como correto? A. Há uma injúria renal aguda após a introdução do IECA. B. A creatinina de base está alterada, possivelmente em função de doença renal crônica. E C. A e B são verdadeiras. Muito bem. Então, o que a gente tem? A gente tem a maior parte das pessoas responderam a letra C, que é a alternativa correta, mas um grande número colocou a letra B, que não está incorreta, apenas incompleta. Então, se a gente pega a creatinina basal do paciente, né, que está 1,4, ela já está alterada. E por que a gente provavelmente está diante de um quadro de doença renal crônica? Porque o paciente já tem hipertensão e diabetes há mais de 10 anos. E a gente precisa desse tempo, geralmente, né, para que o paciente possa evoluir com lesão de órgão-alvo, seja retinopatia hipertensiva, seja doença renal crônica, seja uma hipertrofia ventricular. No caso do diabetes, neuropatia, a não ser nos casos do paciente que tem pressão alta, mais grave. Aí ele pode ter isso dentro de 5 anos, assim como o caso do diabetes tipo 1. Mas o fato é que, além disso, ele também evoluiu com uma injúria renal aguda. A creatinina dele evoluiu para 2,2 depois da introdução do captopril. E quando a gente tem essa condição, isso é muito importante dentro do contexto geral da clínica médica. Injúria renal aguda após a introdução de ECA ou BRA, de que condição a gente deve suspeitar? Hiperaldosteronismo primário? B. Hipertensão renovascular? C. Questões A e B estão corretas.
Infelizmente, a gente não tem aí as estatísticas, né? Uma pergunta com um grau um pouco maior de dificuldade, sobretudo para os estudantes, mas a resposta correta aqui é a letra B, hipertensão renovascular. Por quê? Porque, na verdade, a hipertensão renovascular é quando a gente existe aí uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona causada por uma estenose de artéria renal significativa. Significativa quando ela tem aí pelo menos 70% de obstrução. A partir do momento que a gente tem esse sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado, o corpo está entendendo que ele precisa dessa ativação para que ele mantenha o seu nível de pressão arterial, para que ele mantenha a sua volemia. E o que acontece? Quando a gente dá IE-cobrar para o paciente, e o paciente tem, sobretudo, estenose bilateral de artérias renais, estenose em artéria única, ou quando o paciente também tem uma associação já com doença renal crônica, a gente pode tirar esse mecanismo compensatório que ele tem, que é essa hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso pode ser uma causa de injúria renal aguda. Mas é muito importante a gente enfatizar que isso não é frequente. E que, na verdade, a gente não tem que ter medo da gente prescrever IE-cobrar, que são os nossos nefroprotetores. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Medir a creatinina antes, dosar a creatinina antes e depois, sobretudo em pacientes ateroscleróticos, e acompanhar realmente o benefício pressórico ao longo prazo. Continuando, antecedentes familiares, mãe diabética hipertensa, com diagnóstico aos 55 anos, pai hipertenso com diagnóstico aos 50, ex-tabagista, pelo menos ele já tinha parado de fumar, etirista social e negava o uso de drogas ilícitas. Em relação ao exame físico, um paciente que tinha um índice de massa corporal acima de 30, com uma circunferência abdominal de 114, portanto, é um paciente que já está dentro do contexto completo aí da síndrome metabólica. Síndrome metabólica que leva ao risco de quê? Aterosclerose, que é justamente a maior causa de estenose de artérias renais. Em relação aos demais aparelhos, respiratório, cardiovascular, não tinha alterações. Olha lá a frequência cardíaca de 64, mostrando que ele estava devidamente beta-bloqueado, com um dos medicamentos que era o beta-bloqueador que ele estava em uso. Em relação ao abdômen, sem alterações, sem sopro audíveis. Sopro a gente pode encontrar no exame clínico de um paciente com estenose de artéria renal, sobretudo aterosclerótica. E é muito bonito que, geralmente, o nosso exame clínico ele é mais sensível do que específico. Só que, no caso do sopro, em quem tem suspeita de hipertensão renovascular, é o contrário. A gente geralmente não vai encontrar, mas quando a gente encontra, quase sempre o nosso exame de triagem vai dar positivo. Extremidades, ele não tinha edema, é interessante que estava na dose plena de amlodipino, como o doutor Oswaldo já tinha comentado, pode dar, mas esse paciente ele caiu dentro daquele grupo que não tinha esse efeito. E também não tinha outras alterações. Em relação à avaliação dos pulsos simétricos e amplos, a gente sempre tem que avaliar isso. Paciente hipertenso, a gente tem que tocar nos pulsos. Uma das causas de hipertensão renovascular, que é muito rara, felizmente, são as vasculites, por exemplo, arterite de Takayasu, que a gente não palpa pulso nenhum. Então, é muito importante que, às vezes, no nosso primeiro encontro com esse paciente, a gente pode estar diante de um diagnóstico raro, e a gente vai ser capaz de fazer só por conhecer e por colocar a mão nesse paciente. Em relação à pressão arterial, sem grandes alterações, de membro direito para esquerdo. E o que a gente optou fazer? Internação, tanto para investigar a adesão medicamentosa, o termo aqui, tomada supervisionada da medicação, também para avaliar, caso ele realmente se confirmasse aderente, hipertensão secundária. Afastar possível uma adesão. Realmente a gente afastou um paciente que tinha uma pressão divergente, mas que não teve redução de medicamento antihipertensivo, pelo contrário, na internação, ficando aí com uma sistólica de 160. Então, a gente pode realmente, finalmente, dizer que esse paciente é hipertenso resistente. O efeito do avental branco ele já tinha chegado já com medidas fora do consultório feitas e realmente também estavam alteradas. Por que é tão difícil a gente conceituar? E qual que é a importância da hipertensão resistente? Ou melhor, por que é tão importante a gente ter um critério, ter cuidado para a gente avaliar direitinho e suspeitar da hipertensão resistente? Por que ela é importante? Vamos lá. A. Maior risco cardiovascular da hipertensão resistente quando comparado à hipertensão leve. B. Maior associação com hipertensão secundária. C. As questões A e B estão corretas.
Muito bem. Então, a letra C, que a maior parte dos colegas acertaram, realmente é a correta. Tá? Então, a gente tem tanto um risco cardiovascular aumentado quando comparado ao grupo de hipertensos na população geral, como também uma maior associação com hipertensão secundária. E é muito importante que a hipertensão secundária é aquela hipertensão que tem uma causa, que, quando tratada, pode ser, inclusive, revertida, a hipertensão, pode ser curada ou, pelo menos, controlada de acordo com a sua causa, com tratamento específico para a sua causa. Então, é isso. A hipertensão resistente ela agrega um maior risco cardiovascular. A gente vai se encontrar com esse paciente, a gente sabe que ele tem uma pressão arterial de difícil controle, precisando de mais de 3 medicamentos antihipertensivos, sendo um diurético, a gente já sabe, opa, eu não preciso só avaliar a pressão arterial desse paciente e controlá-la. Eu preciso saber quais as lesões de órgão-alvo que esse paciente já tem. Por isso, é uma necessária avaliação de lesões de órgão-alvo com exames complementares especializados. E pensar em causas secundárias de hipertensão. São muitas as causas de hipertensão secundária. A gente tem várias causas endócrinas e não endócrinas. Se a gente está diante de um paciente, a gente tem recursos limitados, a gente tem pacientes de convênio que vão ser glosados os exames, a gente tem, em sua maior parte, pacientes do Sistema Único de Saúde, que a gente muitas vezes não tem disponibilidade de todos os exames, dependendo do contexto onde a gente atua. O que a gente vai fazer? A gente vai lidar com esses 2 pilares da clínica médica. A gente vai lidar com prevalência ou com os achados clínicos do paciente. A gente tem que saber quais são as causas mais comuns, inclusive para aquela faixa etária que a gente está examinando daquele paciente. Então, olha lá. A gente sabe que a doença renal parenquimatosa, a doença renal crônica, é a maior causa de hipertensão secundária. Ela é tanto causa de uma hipertensão não controlada ao longo do tempo, a nefrosclerose hipertensiva, como ela pode causar hipertensão quando a doença renal crônica foi pela própria nefrosclerose, então ela vai potencializar aquela pressão alta, fazendo com que o paciente se torne resistente, como ela pode surgir quando o paciente tem uma nefropatia parenquimatosa por alguma outra causa. É por isso que nós, nefrologistas, vemos tantos pacientes hipertensos, pacientes com doença renal crônica, em estádios 3 a 4, mais de 80% têm pressão alta. Hipertensão renovascular, aí, se a gente for ver, inclusive, a prevalência, inclusive a hipertensão resistente, olha como ela é superior, né? Hiperaldosteronismo, fica dentro dos carros-chefes. Outra que não está aqui, mas que é muito frequente também, a gente pode colocar entre os topos, é a apneia obstrutiva do sono, super subdiagnosticada, que faz com que muitos pacientes hipertensos se tornem resistentes. E o feocromocitoma, eu coloquei ali só para vocês verem que ele não é prevalente, é raro. O feocromocitoma, que é um tumor de células cromafins, que pode dar aquela tríade clássica de sudorese, taquicardia, palpitação, cefaleia, para vocês verem como é importante a gente saber a prevalência. É uma causa rara, mas quando existe realmente a sintomatologia clínica, é ela que a gente vai investigar primeiro. E aí a gente vai se debruçando sobre os achados clínicos, a gente vai vendo o que aquele paciente tem, para que a gente possa realmente chegar à conclusão. No caso desse paciente, ele é um paciente que já tinha um grau de doença renal crônica, é um paciente que já tinha a alteração da função renal por medicamentos que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, portanto, seriam essas 2 maiores causas que a gente teria que investigar. Realmente, a gente já tinha visto que a creatinina estava alterada, isso não era grande dificuldade, mas o paciente também tinha uma relação proteína-creatinina maior do que 1, falando muito a favor, inclusive, que esse paciente tinha, na verdade, uma doença renal do diabetes, combinando com aquela doença renal crônica, e que aquela pressão alta dele, na verdade, podia estar realmente controlada ao longo do tempo, e só recentemente tendo descontrolado. Em relação ao restante dos exames, paciente não controlado da parte do diabetes, com hemoglobina glicada alterada, mas relativamente controlado da parte do perfil lipídico, que estava na vigência da atorvastatina 40 mg. Nós, então, passamos para a investigação da hipertensão renovascular, com o nosso exame de triagem, que aqui a gente tem o primeiro, que é o Doppler. Por quê? Porque ele tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, e não custa tanto como uma angiorressonância e uma angiotomografia, tá? Que são equiparáveis ao padrão ouro, que é a arteriografia. O Doppler ele é um excelente método, e a gente vai avaliar velocidade de pico sistólico.
e também relação renal-aorta. Quando elas estão alteradas, a velocidade está maior, a gente imagina que tem algum estreitamento naquele caninho que é a artéria renal direita ou esquerda, ou as duas. E a relação renal, quando comparada à aorta, maior do que 3, são os índices que a gente tem. Esse paciente, portanto, tinha uma velocidade de pico sistólico na artéria renal direita de 700 e na artéria renal esquerda, normal. E olha lá, realmente confirmamos com a angiotomografia, mostrando redução do calibre, quantificada em 86% pela medida da área e 56% pela medida do diâmetro, e a artéria renal esquerda única de trajeto e calibre preservados, sem estenose. Na verdade, provavelmente esse paciente evoluiu com injúria renal aguda porque ele já tinha uma doença renal crônica, mas é interessante que esse caso abre muitas reflexões, porque na maior parte das vezes a injúria renal aguda vai acontecer quando o paciente tem uma estenose bilateral e não unilateral. Aqui na imagem, vocês podem ver, a gente tem um stop ali praticamente de fluxo de sangue. O paciente estava tendo aí uma irrigação desse rim a custa aí de menos de 15% de sangue que estava passando nesse leito obstruído. Tá? Lembrando que, além da angiotomografia, a gente tem outros métodos diagnósticos, pelo tempo eu não vou entrar muito em detalhe. A aterosclerose, 90% dos casos, que é o caso desse paciente, olha lá, ir após a introdução de ECOBRA, a gente sempre tem que pensar em hipertensão renovascular. Não podemos esquecer disso, a gente tem que avaliar, fazer um exame de fundo de olho. Esse paciente tinha nefropatia, o paciente a gente já sabia que tinha. A gente sempre tem que avaliar de uma forma completa. A gente tem que avaliar se esse paciente, de repente, tem alteração cardiográfica, esse paciente não tinha tão grave, mas já tinha um grau de certo hipertrofia ventricular esquerda. E a gente acaba tendo essa evolução, né? O paciente, a gente acabou adotando angioplastia de artéria renal direita nesse paciente, porque ele era um paciente que tinha diabetes, que já tinha uma doença renal crônica, seria interessante a gente poupar aquele rim por mais tempo. Mas olha que ele, inclusive, ficou muito mais bem controlado com 3 classes de medicamentos antihipertensivos. Tá? Então, a gente reverteu a questão do conceito da hipertensão resistente, mas ele, ao longo do tempo, tem tido piora da função renal pelo diabetes de difícil controle. E aí é que vem a grande mensagem. É um paciente que ele era aderente em relação aos antihipertensivos, ele é aderente em relação ao hipolipemiante, mas ele não faz uso adequado da insulina, sobretudo à noite, mostrando a complexidade de tratar desses pacientes. Muito obrigada, gente.